Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco, pastor missionário Erivan Silva, nesta manhã de domingo, proclamando o reino de Deus na sua vida, tá bom? Estou aqui nesta manhã de consagração, orando, e eu estou meditando no capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ou São Mateus. Capítulo 7 e o verso 15 são instruções sobre os falsos profetas ou falsos mestres. O verso 15 vai dizer o seguinte, são palavras do próprio Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Repetindo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Quando Jesus ele veio a este mundo, ele enfrentou algumas barreiras e, pasme, os que mais perseguiam Jesus não eram os políticos, isso aí foi por último. Os que mais perseguiam Jesus foram os religiosos. Na época em que Jesus andou neste mundo, existia uma religião. Jesus não veio trazer mais uma religião como muitos pensam. Jesus não veio fundar uma religião, não é? A princípio, a igreja não era sinônimo de religião. Tanto que alguém na época de Paulo vai dizer, este também não é da seita dos nazarenos. Era considerado mais como um movimento cristão. Primeira vez é utilizado esse vocábulo cristão no livro de Atos dos Apóstolos. Mas a religião já existia e Jesus veio para tentar trazer clareza à religião, para trazer luz à religião. Só que o sistema religioso sempre falha. Existem dois reguladores sociais na nossa sociedade, no nosso planeta. O primeiro é a lei, o segundo é a religião. São dois reguladores sociais que põem limite em você, que diz para você até onde você deve ir e o que você não deve fazer. Então, isso são reguladores sociais, aonde ninguém está livre. Nós só somos livres na alma, porque ninguém pode fazer o que quer. O pior erro das pessoas é acharem que são livres, que podem fazer o que quer, que ninguém tem nada a ver com isso, que pode beber, pode fumar, se quiser beber, se quiser fumar, se quiser pode fazer tudo. Mas isso é um engano do diabo, porque você pode fazer quase tudo, mas você não pode fazer tudo. Existem dois reguladores sociais, a religião, que você faz parte, e a lei. Está lá desde o princípio do mundo, existem esses dois reguladores sociais. Mas aí, como a religião falhou, aí Jesus veio tentando consertá-la. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Estamos falando aqui de alguns movimentos que teve na época de Jesus, por exemplo, os saduceus, os fariseus, todos eles eram judeus, mas existiam alguns grupos, alguns movimentos. Aí, o fariseu, por exemplo, hoje quando a gente chama alguém de fariseu, é termo pejorativo. Você está ofendendo a pessoa em chamá-la de fariseu. Mas na época de Jesus, o farisaísmo era
digamos que a igreja mais rígida e mais conceituada, aquela que não pode nada, não pode isso, não pode aquilo, é pecado, é pecado. E fariseu vem do vocábulo santo, é uma variedade, é sinônimo de santo, de separado. Agora, o mais interessante é que a gente aprende pelo sistema religioso que santo é ser separado, é o que é separado. Eu discordo dessa palavra porque eu vejo que Cristo não foi assim. E eu vou explicar. Por exemplo, as pessoas imaginam que para você ser santo tem que ir para um monastério, tem que ir lá no alto da mais alta montanha, ficar lá reservado, não pode ver mulher, separar de tudo, ficar trancado. Isso é sinônimo de santidade na mente do homem, porém, para mim é loucura. É loucura, porque o homem mais santo que já pisou este mundo, ele entrou em casa de ladrão, ele entrou em casa, ele deixou uma prostituta lavar os seus pés, ungir os seus pés com azeite, enxugar com cabelo, beijar os seus pés, o que não podia na época. Ele conversou com a mulher samaritana lá no poço, não é? E os discípulos se escandalizaram com aquilo, porque segundo a regra de santidade, na época, Jesus não podia fazer isso. Um homem, para ser santo, tinha que ser separado, Jesus não podia comer com ladrões, entrar em casa de pecadores, Jesus não podia tocar em leproso, Jesus não podia tocar em morto, ter contato com morto, porque a religião dizia que tudo isso deixava você imundo, você tinha que se reservar vários dias para poder buscar de volta a santidade que você perdeu. Então, aqui para nós, no meu ponto de vista, quero que você entenda que o padrão de santidade que o povo tinha na época de Jesus era totalmente diferente do que Jesus pensava. Então, Jesus não andou como andavam os santos de sua época. É bom salientar isso. O que eles achavam que era sinônimo de santidade, Jesus não fez nada daquilo. Então, podemos assim dizer que Jesus não andou como santo. Por isso que muitos se escandalizaram. Agora eu quero dizer santo entre aspas, né? Segundo a visão humana, segundo a visão da religião. Jesus violou o sábado, então quem fosse santo na sua época tinha que guardar o sábado. Jesus conversou com mulheres, não podia, quem fosse santo não podia conversar com mulher só na presença do pai ou de um irmão. Jesus teve contato com mortos, com leprosos, com piores pecadores, enfim. Ele não andou segundo o padrão de santidade que tinha na sua época, por causa da religião. E agora vale a pena eu explicar o que quer dizer religião. Religião é religare, vem do latim religare, quer dizer unir, reunir, ligar, e também o que ninguém fala, escuta, só diz que religião quer dizer religare, quer dizer unir novamente, mas ninguém explica que também quer dizer prender mais forte. Então, a gente vê aqui que Jesus tenta nos alertar acerca dos erros humanos da religião, para que não venhamos ficar preso ao sistema religioso, ao qual nem entramos no céu, no reino de Deus, e nem deixamos os outros entrarem,
porque nós vamos julgar uma pessoa por causa da sua cultura, vamos julgar uma pessoa por causa da sua maneira de adorar, porque achamos que a graça de Deus ela é uniforme, é só do jeito da minha igreja, só a minha igreja vai para o céu, só a minha igreja vai para o céu, as outras não vão. Muitos pensam desta forma. Vamos ver, para concluir esse pequeno vídeo, Mateus 5:19. Mateus 5:19 diz: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. A todos, tantos os que não observaram e ensinaram de repente com erro, vai para o céu, só que vai ser o menor. E aquele que entrar no reino do céu vai ser o menor. E aquele que não observou e cumpriu, vai para o céu também, vai ser o quê? O maior. Porque o que nós, ou os erros que cometemos em relação aos ensinos, não vai interferir na nossa salvação, porque o conhecimento liberta, a verdade liberta, mas só Jesus salva. Amém, meu irmão? Só Jesus salva. Então, eu posso até não ter o conhecimento, não conhecer a verdade tanto quanto deveria, mas se eu conheci Jesus, eu tenho sim a minha salvação assegurada em Cristo Jesus. Eu agradeço por aqui essa oportunidade, espero que você me compreenda, se liberte um pouco do sistema religioso e viva Cristo. Cristo que é a nossa religião. Em Cristo estamos seguros. É a nossa passagem, o nosso passaporte para os céus. E vamos sim respeitar as religiões. Nós vivemos até dentro de religiões, mas entendermos, e não vamos cair no erro da religião, de achar que a religião está acima da palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus está acima da religião. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.